Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Kaizen, o método definitivo para a melhoria contínua. O webinar de hoje será realizado por Bruna Borsali, engenheira química e analista de produto e mercado na SoftExpert. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, o meu nome é Bruna e eu sou analista de produto e mercado aqui na SoftExpert. Hoje estou aqui para falar sobre Kaizen. Não é mais novidade que, para uma empresa se destacar hoje em dia, em meio a todos os avanços tecnológicos, ela precisa se transformar e ser melhor a cada dia. Com tudo mudando numa velocidade muito maior do que antes e com toda a novidade que surge todo dia, é ainda mais difícil fazer com que uma empresa se mantenha competitiva no mercado. Dito isso, aqui entra o nosso tema de hoje. Nessa apresentação, eu vou falar sobre a filosofia Kaizen, seus benefícios e mostrar algumas ferramentas de apoio para colocar essa metodologia em prática. Inclusive, eu vou mostrar essas ferramentas dentro do próprio SoftExpert Suite para demonstrar como ele pode facilitar essa jornada de melhoria contínua na sua empresa. Até mesmo quem não trabalha na área de qualidade ou engenharia provavelmente já deve ter escutado a palavra Kaizen alguma vez na vida. Kaizen é um conceito de origem japonesa que significa mudar para melhor. Com o passar do tempo, a palavra Kaizen ficou mundialmente conhecida para se referir à melhoria contínua. O professor Masaki Mai, que é considerado o pai do Kaizen, utiliza para descrever essa filosofia a frase "hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje". Ou seja, o Kaizen se resume na prática de pequenas melhorias, dia após dia, tendo foco na evolução constante e superação. O Kaizen visa reduzir a ineficiência em suas três principais formas. De palavras japonesas também, muda, desperdício, muri, trabalho sobrecarregado, e mura, inconsistência de trabalho. Há também o conceito associado a Kaizen Blitz, que é aqueles eventos Kaizen referentes a um período de atenção programado, super concentrado em algum processo de negócio da empresa. Agora eu vou contar um pouco sobre a origem do Kaizen. Como surgiu essa filosofia? Eu citei antes o Masaki Mai, mas apesar de ser considerado o pai do Kaizen, essa teoria não começou com ele. A história do Kaizen começa nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial, viaja para o Japão pós-guerra, até que termina sendo disseminada pelo mundo todo. O ciclo PDSA, ou PDCA, é o ancestral direto do Kaizen que conhecemos hoje. O ciclo PDSA, ou PDCA, é o ancestral direto do Kaizen que conhecemos agora. O PDCA que a gente conhece hoje acabou sendo difundido por Deming, mas é uma versão adaptada dos estudos de Schwartz. Um dos conceitos básicos de Deming era Total Quality Management, ou seja, se você se concentrar na qualidade do produto, os custos cairiam com o tempo e a produtividade aumentaria. Na visão de Deming, era sempre melhor focar na execução de um sistema melhor, em vez de tentar reduzir os custos, sendo barato. A longo prazo, você ganharia muito mais dinheiro e obteria uma participação de mercado maior. Mas por algum motivo os Estados Unidos não adotaram as ideias do Deming na época. Ele foi conseguir implementar suas ideias só quando foi enviado para o Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a investir muito na recuperação econômica do Japão. Claro, com interesse geopolítico na região, para impedir o ressurgimento do militarismo, para evitar que o Japão se aliasse com a União Soviética e também para evitar a ascensão do comunismo. Então, nisso, os Estados Unidos enviaram vários acadêmicos e consultores visionários para iniciar uma série de estudos e reestabelecer a economia do país. Lá ele trabalhou como parte do governo de ocupação americano depois da Segunda Guerra Mundial. Deming era provavelmente o mais importante do grupo, tanto que ele até recebeu um prêmio do primeiro-ministro do Japão, chamado a Ordem do Tesouro Sagrado, segunda classe, que é tipo uma medalha, uma condecoração japonesa que a pessoa recebe por mérito civil ou militar. Aqui vai entrar mais uma figura importante na história do Kaizen, o empresário Taishi Ono. Ele foi o primeiro realmente a transformar a fórmula, a ideia de Deming em resultados. Ele começou a desenvolver o sistema Toyota de produção, ou TPS do inglês, Toyota Production System, em 1945. Também conhecido como Just-in-Time, que é um sistema para reduzir o desperdício e maximizar a eficiência por meio da melhoria contínua. Em outras palavras, era como um sistema de Kaizen manual. A Toyota foi a primeira empresa a implementar
o Kaizen aliado ao sistema Toyota de produção. E esse foi um dos principais fatores para o sucesso da empresa. Esse sistema promovia uma visibilidade muito cuidadosa do processo. Ele se baseava, ou melhor, se baseia até hoje, em verificar os detalhes minuciosos da fabricação no chão de fábrica, fazer diversas perguntas aos trabalhadores da linha de montagem e tentar encontrar os pequenos processos ocultos que podem esconder uma enorme quantidade de desperdício. O sistema TVS funcionou muito bem. A Toyota teve um crescimento absurdo, ultrapassando a General Motors em vendas globais, uma posição que ela manteve por 77 anos. Então, com isso a metodologia se tornou uma referência e objeto de estudo para outras organizações. Esse é um grande exemplo do impacto e dos resultados que a implementação do Kaizen pode trazer para uma empresa. Resumindo tudo, depois disso que chamaram de milagre econômico japonês, que foi o crescimento econômico recorde depois da Segunda Guerra Mundial, os gerentes japoneses, começando pelo Taishi Ohno e outros depois dele, trabalharam com as ideias e teorias dos consultores como Horan, Fayol, Deming e outros que os Estados Unidos enviou para ajudar a recuperação econômica do país. E assim acabou nascendo essa filosofia de melhoria contínua. Só depois da década de 80 que esse conceito de Kaizen foi difundido para o resto do mundo. O professor Masaki Mai, ele é quase o único responsável por trazer o Kaizen para o Ocidente. Apesar da filosofia não ter se originado dele, não foi um estudo dele, ele carrega muita associação do Kaizen com o seu nome. Desde a década de 60, ele trabalhava com centenas de empresas estrangeiras dentro e fora do Japão. Ele é autor do best-seller Kaizen, a chave para o sucesso competitivo do Japão, e fundou o Instituto Kaizen, que ajuda organizações a implementar práticas de Kaizen até hoje. E falando nesse instituto, aqui nós temos os 5 princípios dessa filosofia. Conheça seu cliente. Você precisa conhecer quem vai comprar o seu produto ou serviço e quais são os interesses deles para aprimorar a experiência desse cliente e criar valor. Evite desperdícios. Aqui o objetivo é atingir o desperdício zero. Parece impossível? Sim, mas isso é Kaizen. Se você pudesse atingir esse objetivo, a melhoria pararia. Então, todos na organização precisam trabalhar continuamente para remover qualquer desperdício. Vá ao Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que significa verdadeiro lugar e que é usado para designar onde o trabalho realmente acontece. Pode ser uma loja, um consultório médico, chão de fábrica, produção. Inclusive, um dos mandamentos do Taishi Ohno é: o local de trabalho é o seu professor. Você só pode encontrar as suas respostas lá. Ou seja, a liderança precisa saber o que está acontecendo em todos os níveis da organização. O vá ao Gemba também é traduzido como seguindo a ação, indicando que o valor é criado onde algo realmente está acontecendo e é lá que você deve ir. Seja transparente. Para conseguir medir o sucesso, você precisa de dados e esses dados devem ser tangíveis e visíveis. Por último, empodere as pessoas. A liderança precisa definir os objetivos de forma clara que a equipe deve alcançar e fornecer ferramentas, suporte para essa equipe conseguir atingir esses objetivos. A implementação desses 5 princípios em qualquer organização é fundamental para estabelecer uma cultura de melhoria contínua bem-sucedida. Benefícios do Kaizen. Bom, já no começo da apresentação, vocês provavelmente conseguiram ter uma noção dos benefícios que o Kaizen pode trazer para uma empresa, tendo a Toyota como principal exemplo e modelo de sucesso até hoje. Mas só para reforçar então, a adoção do Kaizen no dia a dia pode trazer benefícios como a eliminação ou redução de perdas e desperdícios, que é o principal de todos, otimização dos processos, aumento da produtividade, redução de custos, que é uma consequência dos benefícios anteriores, aumento da qualidade dos produtos ou serviços, que é possível seguindo o primeiro princípio do Kaizen, que foi falado anteriormente do conheça seu cliente, maior confiabilidade das máquinas e equipamentos. Então, quanto mais o processo é acompanhado de perto, maior a possibilidade de enxergar os defeitos. Isso aumenta a confiabilidade. Maior motivação e engajamento dos colaboradores, que vem depois do último princípio, o empodere as pessoas, maior satisfação do cliente, compartilhamento do conhecimento, incentiva novas ideias, mudanças e o trabalho em equipe, que são boas práticas do Kaizen também,
e a vantagem competitiva diante de outras empresas que não praticam a melhoria contínua. Então, é uma forma de manter a sua empresa sempre à frente do mercado e se mantendo competitiva. Mas vale lembrar que o Kaizen não é uma ferramenta, mas sim uma forma de pensamento que requer mudança de comportamento e comprometimento para que seja possível obter os resultados esperados no futuro. Agora vamos para a parte prática do Kaizen, as ferramentas de apoio. Masaki Mai define o Kaizen como um guarda-chuva que abrange todas as técnicas de melhoria. De forma prática, para alcançar a melhoria contínua, nós contamos com o apoio das ferramentas da qualidade. Existem várias que podem ser usadas e com cada uma delas é possível tirar proveito de alguma forma para a melhoria contínua. Mas nessa apresentação eu vou mostrar as principais. Então, o PDCA, o 5S, o fluxograma de processo e a espinha de peixe, ou diagrama de Chikawa. Aqui eu vou descrever um pouco de cada ferramenta e mostrar de forma prática como isso pode ser feito dentro do Soft Expert Suite. O PDCA pode ser considerado a abordagem prática da filosofia Kaizen. Também conhecido como ciclo de Deming ou Shewhart, o PDCA é a principal ferramenta utilizada para dar continuidade ao Kaizen, fornecendo uma estrutura para identificar oportunidades de melhoria e avaliá-las objetivamente em um processo cíclico. Ele se divide em 4 passos. Plan, planejar. Primeiro você planeja o que você precisa fazer, define o tema ou o escopo do Kaizen e o seu objetivo, ou então analisa o problema que você precisa resolver e qual a melhor solução e recursos que você precisa para corrigir esse problema. Segunda etapa, do, fazer, você executa as tarefas planejadas. O check, checar, depois você avalia o seu plano para ver se funcionou, verifica se os resultados obtidos estão de acordo com o planejado e quais ajustes poderiam ser feitos. Na etapa final, você pode finalizar o plano caso ele tenha entregado os resultados esperados, ou fazer ajustes tomando ações corretivas com base no que foi verificado. Às vezes as fases do do e act podem se confundir. É por isso que é importante diferenciar na etapa do do você colocar o plano em ação, em prática, enquanto o act é mais um processo de correção de falhas encontradas no próprio ciclo. Então, se tudo ocorreu como esperado, é só finalizar o plano, comunicar às partes interessadas sobre as melhorias que foram implementadas, ou, se necessário, realizar um treinamento sobre o que mudou. Agora, como eu posso aplicar isso na minha empresa utilizando o Soft Expert Suite? Antes de iniciar o PDCA, acontece a identificação das oportunidades de melhoria. Para essa parte, que é basicamente o Kaizen em ação, a ferramenta possibilita que você envolva colaboradores, parceiros e também clientes em um espaço de colaboração organizado e seguro para a geração de ideias, estimulando a melhoria contínua. Com ele, você pode montar formulários eletrônicos para registro de melhorias totalmente do zero de forma fácil e intuitiva. O formulário pode ser disponibilizado para as pessoas internas e externas à organização, e o registro de ideias pode ser feito também por dispositivos móveis. Assim você ganha muito mais praticidade e mantém o histórico de todas as sugestões de melhoria. Depois que o formulário é preenchido, ele segue um fluxo totalmente automatizado, onde você pode designar responsáveis para avaliar se aquela melhoria é viável ou não, aprovar ou reprovar, fazer uma análise financeira se for necessário e depois partir para a implementação da ideia. Agora seguimos com o componente plano de ação, onde você pode planejar todas as ações necessárias para que a ideia ou melhoria se concretize. Ele é organizado com a estrutura de 5W2H e possui um gráfico de Gantt para acompanhamento de cada ação de forma simples e visual. Cada ação é encaminhada automaticamente para os respectivos responsáveis e ficam no próprio menu de tarefas de cada um. Quando finalizadas, é só executar colocando a data, resultados e demais informações necessárias. As tarefas também podem ser organizadas no componente Kanban, onde você consegue reordená-las de acordo com a prioridade e também reprogramar os prazos de execução diretamente no gráfico de Gantt. Você pode acompanhar o cronograma de um único plano de ação ou de um projeto com diversos planos de ação e verificar tudo o que está em dia ou em atraso. Quando tudo estiver finalizado, você pode realizar a verificação de eficácia do plano de ação e checar se tudo ocorreu como planejado, aprovando ou reprovando o plano.
Depois de finalizado, é possível realizar um treinamento sobre a melhoria que foi implementada para que todos os envolvidos fiquem a par da mudança, para que eles saibam por que aquilo foi feito, o propósito da melhoria e como aquilo vai impactar o dia a dia de cada um. Mesmo sendo uma melhoria, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade no primeiro momento em aceitar mudanças, mesmo que sejam positivas. Então essa etapa de comunicação e treinamento é muito importante. Não dá só para chegar, mudar, sem explicar o propósito daquela mudança e o que vai ser diferente depois que aquilo for implementado. Agora nós vamos falar sobre os 5S. O objetivo dos 5S é padronizar os processos e melhorar o local de trabalho de uma forma que facilite o fluxo de atividades. Isso vai aumentar a eficiência daquele processo e, consequentemente, a produtividade e satisfação dos colaboradores. O programa também ajuda a criar uma cultura de disciplina para identificar problemas e gerar oportunidades de melhoria. É por isso que tantas empresas aplicam hoje o 5S com o objetivo de ganhar produtividade, agilidade e visibilidade dentro do ambiente de trabalho. Aqui eu tenho um formulário que eu já tinha deixado pronto e eu vou preencher ele ao mesmo tempo explicando os 5 censos, mas antes eu só vou mostrar os recursos dessa ferramenta para vocês conhecerem. Então aqui, como vocês podem ver, todos os campos são editáveis, tanto o título como a largura do campo, a cor, alinhamento do texto, fonte, tamanho da fonte, enfim. Você pode adicionar a logo da sua empresa no formulário ou qualquer outra imagem que preferir. Ali no canto esquerdo, nós temos diversos recursos, então tem os primeiros de exibição, que é mais para organizar os campos, depois temos ali texto, parágrafo, data, hora, grupo de opções, lista, dá para pôr arquivo, assinatura, tabela e ainda tem como adicionar plano de ação e análise de causa. O meu formulário já está pronto. Mas para inserir esses campos é só arrastar e soltar mesmo, bem simples. Vou colocar alguns campos aqui para mostrar de exemplo, depois eu apago. Então, bem simples, dá para personalizar do jeito que quiser, depois esse formulário pode ser preenchido tanto pelo computador quanto pelo celular. Agora eu vou preencher o formulário e explicando um pouquinho de cada um dos 5 censos para vocês. O primeiro é o censo de utilização. O conceito dele é separar o que você usa do que você não usa e desenvolver critérios para descarte de itens não necessários, assim como também definir um local para descarte. Para facilitar essa avaliação, podem ser feitas perguntas num modelo de checklist para cada censo, como eu fiz aqui. Eu vou usar essa foto como exemplo. A gente pode considerar que o 5S é de alguma parte da área de produção. Pensando nessa foto, a gente responde as perguntas do relatório. Então, todos os itens são necessários ou têm previsão de uso? Os itens estão em bom estado dentro da validade? Não podem ser descartados? Instruções e itens de emergência estão bem visíveis? Os objetos pessoais estão no local designado a eles? Aqui, para não ficar tão subjetivo, pode ser feito um procedimento ou só uma seção de formulário com critérios de avaliação. Por exemplo, os itens estão dentro da validade? Tudo bem, você foi lá e encontrou um item fora da validade. Isso não vai dar nota 1, por exemplo. Então, dá para estabelecer critérios ali. Só um item não atende aos requisitos? Nota 4. 2 itens, nota 3. Entre 3 e 5 itens, nota 2. E vários itens, nota 1, por exemplo. Esse relatório pode ser feito indo pessoalmente em cada área, como eu tinha falado. A ferramenta permite que o formulário seja preenchido pelo celular. Aqui você pode anexar uma foto da área, eu vou anexar essa que eu usei de exemplo. Por último, um campo de observação. Aqui dá para justificar as notas baixas, como no item 1, supondo que na hora que a foto foi tirada não tivesse tendo atividade nenhuma na produção. A gente tem vários itens necessários fora do lugar. O restante está ok, então não precisa pôr observação. Aqui eu configurei para a nota ser calculada com base na média dos valores e convertida em porcentagem. Aí ela aparece automaticamente depois de inserir os valores. Tem vários recursos de fórmula para configurar, então a ferramenta é bem flexível nesse sentido. O próximo agora é o censo de organização. Nesse você tem que levar em consideração o fluxo de trabalho e decidir onde devem ficar os itens necessários naquele momento, deixando próximo somente o que vai ser utilizado com muita frequência. Usando a mesma foto anterior, que eu acho que é legal para essa avaliação também.
Carrinhos, ferramentas e itens diversos estão dentro das áreas delimitadas? Os armários e carrinhos de uso comum estão organizados? Há facilidade no acesso com a atual localização de recursos? Ferramentas, carrinhos, armários e os demais itens estão identificados e rotulados? Como aqui no primeiro eu exemplifiquei bem, aqui eu não vou me prolongar muito. Então, no geral, como as ferramentas estão todas fora do lugar, desorganizadas, coloquei uma nota mais baixa para a maioria dos itens, mas dá para ver que fica muito mais fácil de avaliar o censo usando um checklist ou um formulário. Fica uma avaliação muito menos subjetiva, ainda mais pensando nos critérios que eu falei ali antes. Agora, o próximo censo é o de limpeza. Esse o próprio nome já diz tudo. Um ambiente sujo, ele impede que você encontre oportunidades de melhoria, e a ideia é que você trabalhe sempre no local limpo. Limpe o seu local de trabalho antes de iniciar o trabalho e depois quando terminar. Aqui eu peguei outra imagem de exemplo. Então, a limpeza está sendo realizada conforme o cronograma? Há alguma sujeira ou contaminação? Água, óleo, vegetação? Piso, teto, paredes estão limpos e sem danos? Riscos, furos? Aqui, como dá para ver na imagem, está tudo limpinho, tudo ok. Nota máxima para todos, sem observações. O próximo censo, o de padronização. Estabeleça controles visuais e diretrizes para manter o local de trabalho organizado e ordenado. Crie procedimentos e formulários para avaliar regularmente o status dos 3 primeiros S. Então a intenção aqui é fazer funcionar e padronizar os 3 primeiros S. Eu vou trocar a imagem também para facilitar. Nessas perguntas são: iluminação e ventilação estão adequados? Etiquetas padronizadas bem conservadas? Crachás de identificação e EPIs usados conforme indicado? Aqui as perguntas sobre EPIs até caberiam no censo anterior, que além de limpeza, ele também tem uma parte voltada para a saúde. Como também está tudo ok nessa área, ficou aplicável para avaliar só as 2 primeiras perguntas. No caso aqui, não tem pessoas na foto para avaliar o uso de EPI, mas vamos por nota máxima também e seguir. Esse censo ele é muito importante. Imagina se você tem um produto para encontrar no meio de várias caixas e um depósito como esse aqui. E se todas as caixas estivessem sem identificação, como que você ia fazer para encontrar esse produto? O trabalho que ia ser. Então, por isso que esse censo é tão importante. Por último, o censo de disciplina. Garanta que todos os colaboradores sigam os padrões do programa 5S e pratiquem os primeiros 4 censos de forma espontânea e voluntária como modo de vida. Dessa forma, o 5S se torna uma ferramenta integrante da cultura da organização. Aqui a gente colocou só uma perguntinha básica para resumir esse censo. Há melhoria no 5S? As melhorias indicadas no mês anterior foram realizadas? Nesse seria o caso de avaliar um relatório anterior. Como vocês podem ver aqui embaixo, tem uma parte de sugestão de melhorias. Seria o caso de verificar se as melhorias identificadas no relatório anterior foram de fato realizadas para responder essa pergunta. Aqui eu vou considerar que sim, só para a gente seguir. Vou colocar algumas melhorias nesse para finalizar o relatório. E é isso. Acho que explicando os censos aqui pelo formulário fica um pouquinho mais simples para entender. Agora a gente vai para uma próxima ferramenta, o fluxograma. Ele é considerado uma das melhores ferramentas disponíveis para a melhoria de processos. Com ele você consegue detalhar os processos em atividades, eventos e decisões por meio de uma representação visual muito mais simplificada, garantindo a execução de tarefas na ordem correta. Se você tem problema de qualidade nos produtos acabados, precisa reduzir o lead time ou aumentar a produtividade, o fluxograma é perfeito para isso. Aqui eu vou mostrar como exemplo o Soft Expert BPM, que é a nossa solução para modelar processos, automatizar atividades, monitorar a execução de workflows e implementar melhorias para tornar os processos mais eficientes. Então, você pode modelar os fluxos de trabalho conforme a notação BPMN, utilizando o recurso de drag and drop. Com processos bem desenhados e monitorados, você deixa de se preocupar com erros de execução e fraudes. Com ele, você vai conseguir observar o tempo de cada etapa e subetapa do processo e verificar onde existem desperdícios, gargalos ou se alguma dessas etapas pode ser eliminada ou automatizada. Você consegue eliminar falhas, situações que causam retrabalho, atividades e decisões que não agregam valor ao processo. Ele facilita a implementação de melhorias,
otimização e alocação de recursos e torna o fluxo de trabalho muito mais simples e eficiente. Agora a gente vai para a última metodologia, que é a espinha de peixe ou diagrama de Chikawa ou diagrama de causa e efeito. Ela é usada para visualizar todas as possíveis causas de um problema a fim de descobrir a causa raiz. Com esse tipo de visualização, a gente amplia as possibilidades de solução e dessa forma podemos gerar melhorias no processo. Os problemas são solucionados com mais eficiência quando a causa raiz é identificada, corrigida ou eliminada, ao invés de simplesmente remediar os sintomas mais aparentes. A nossa solução possui o recurso de análise de causa raiz, utilizando ferramentas como 5 porquês, árvore de falhas e também a espinha de peixe. Ela auxilia no direcionamento de onde devem estar as causas do problema. A metodologia faz o agrupamento originalmente em 6 categorias, que são os 6M: método, mão de obra, medição, matéria-prima, máquina e meio ambiente. Mas você pode montar a sua espinha de peixe de forma personalizada, alterando o nome nas caixinhas. A ferramenta é gráfica e intuitiva, com função de drag and drop para facilitar a sua construção. Depois de pronta, dependendo do fluxo que foi criado, você pode criar um plano de ação para corrigir as causas potenciais e a causa raiz que foi apontada no diagrama. Bom, era isso que eu tinha para mostrar sobre o Kaizen e sobre as ferramentas de melhoria contínua. Espero que tenham gostado da apresentação de hoje. Isso foi só um pouco da infinidade de recursos que a nossa solução tem. Vocês encontram tudo sobre o Soft Expert Suite no nosso site. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou com o nosso time de vendas, caso tenham alguma dúvida sobre a solução. Até a próxima! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. E visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!